Olá, queridos casais, sejam bem-vindos novamente a esse terceiro devocional noturno. E nós queremos dizer que esses dias têm sido bastante puxados, por isso os devocionais têm saído um pouco mais tarde do que o que é para ser programado. E orem por nós estamos nos preparando para o acampamento MIBREB 2023 e a Mel, além disso, tem já na próxima sexta-feira a reunião de moças da Ebenezer. Então orem por tudo isso, porque são várias atividades e, além de tudo, eu tenho a administração do seminário. Graças a Deus por irmãos da nossa igreja que estão me auxiliando e me dando esse suporte, porque a igreja também está em construção, então eles estão lá pegando o maior peso. Então orem por tudo isso. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês mais um conselho prático da observação da vida no lar, sobre o tema Palavras deixam marcas duradouras. E eu lembro-me de um provérbio, que é de um livro, que diz assim: as palavras são como flechas, depois de disparadas, não podem ser chamadas de volta. Doran Martel, O Festim dos Corvos. Meus irmãos, tem uma coisa que eu tenho observado em muitos casamentos que entristece, que magoa, que deixam feridas duradouras. Palavras. Da mesma forma como palavras podem incentivar, palavras podem derrubar de uma forma assim extraordinária. E elas não precisam necessariamente serem ditas voluntariamente ou decididamente para machucar a outra pessoa. Basta que elas sejam malditas. Só isso. Ditas no momento errado, ditas da forma errada ou ditas impensadamente. Elas machucam, elas ferem e elas deixam feridas profundas. Por esta razão, eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus e depois fazendo alguns comentários. O próprio Tiago, quando está tratando com a igreja a qual ele escreve, ele diz algumas coisas que devem nos fazer pensar. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada, pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Esse texto é desafiante porque ele fala claramente que muitas vezes os problemas das intrigas, das palavras malditas é o orgulho da pessoa. Ele começa a dizer, não queremos muito nós ser mestres, a gente quer ensinar os outros. Mas o meu conselho aos casais hoje é que vocês peçam sabedoria de Deus quando vocês vão abrir a boca, principalmente quando vocês estão chateados um com o outro. Principalmente. Porque às vezes nessa chateação, nessa raiva e às vezes até ira, você fala coisas que vão machucar pro restante da vida do casal. Muitas vezes, e eu estou falando isso por questões de observação, de aconselhamento, eu e a Melanie podemos dizer isso claramente.
Há muitos casos de separação que não é nem traição, não é nem a imoralidade dentro do casamento. Muitas vezes é por causa das palavras que são ditas, que melhor são malditas dentro do casamento. Às vezes a forma que o marido fala, às vezes as coisas que ele fala vão rebaixando, denegrindo a sua esposa. Às vezes a forma que a esposa fala vai rebaixando, denegrindo o seu marido. Eu não esqueço de uma vez que alguém, chateado com seu marido, disse uma coisa que no outro dia bateu em casa, se arrependida do que tinha dito. Graças a Deus eu sou um pastor que escuta as coisas, guardo, observo, para depois tomar uma ação. Mas se eu fosse uma pessoa precipitada, teria dado um grande problema. Então, tenha muito cuidado quando você está chateado com o seu marido, quando você está chateado com a sua esposa, porque muitas vezes saem palavras que não deveriam sair. Isso aí deve ser com qualquer relacionamento, mas como estamos falando de casais, para o esposo e para a esposa. E aí, às vezes, se usa palavras de forma absoluta, por exemplo, nunca, jamais, sempre. São palavras que machucam muito o outro. Por exemplo, a esposa, por conta de um problema, ela abre a boca e diz: você nunca faz nada por mim. Isso dói demais no coração do seu marido e não é verdade. Pelo menos, na maioria dos casos que nós temos aconselhado, não é verdade. Ela diz: você nunca fez nada por mim. Isso não é verdade. Isso não é assim. Há muitas coisas que seu marido faz por você. Talvez aquilo que você quer naquele momento, daquela forma, daquele jeito, ele não faça. Mas não quer dizer que nunca ele não fez nada por você. Às vezes também o marido fala, você sempre faz isso, o que não é verdade. Não é sempre. Pode até haver uma frequência, mas não é sempre. Então, são palavras absolutas que machucam demais a outra pessoa. E às vezes são palavras que deveriam ter ficado no esquecimento e elas são sempre renovadas, quer por homens, quer por mulheres. Uma outra coisa também que eu vejo às vezes em discussão, e aí eu gostaria de dar um conselho, tanto para homem como para mulheres, mas isso parece que é mais recorrente entre as mulheres. Falar aos pedaços ou ficar repetindo aos poucos alguma coisa. Geralmente os homens gostam de conversar tudo que tem que conversar e encerra o assunto. Às vezes a mulher não, ela faz um pedaço, depois ela fala outro pedaço, depois ela fala outro pedaço, depois ela fala outro pedaço. Muito cuidado, porque muitas vezes isso não ajuda. Pode ser que lhe ajude como mulher, porque sua mente está ali funcionando, mas não é bom. É por isso que o provérbio diz: melhor morar no deserto, no eirado, do que com uma mulher que é como se fosse um gotejar. Alguns chamam de a mulher goteira, né? Mas às vezes fica todo o tempo ali naquela mesma coisa. Outra coisa também que machuca muito são palavras de desprezo. É muito comum isso em alguns casamentos. Quando a gente vê crise em casamentos, uma das primeiras coisas que salta são os desprezos que são ditos através das palavras em momentos, às vezes, de discussão, ou às vezes até em momento que nem convinha tal palavra. Há maridos que muitas vezes desfazem da sua esposa ou se ensoberbecem sobre sua esposa na frente até de filhos ou até na frente de estranhos, que é pior. Há esposas que desprezam o seu marido ou se ensoberbecem sobre o seu marido, às vezes na frente de filhos e na frente, às vezes, até de estranhos. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de conversando com casais que muitas vezes estiveram com uma esposa e uma filha, e tanto a esposa quanto a filha estavam falando mal do marido. Entendeu? No caso, a filha do pai
E a esposa ali junto com a filha falando do marido. Quer dizer, isso é horrível, isso é triste. E também acontece no lado do caso do marido para com a esposa. Já vimos, eu e a Mela já vimos acontecer dos dois lados. Mas é muito ruim. Então tenha muito cuidado quando você vai falar, quando você vai principalmente discutir, porque isso geralmente acontece nos momentos de discussão, momento de raiva, ou às vezes num comentário descabido, sem necessidade, que não convia nenhuma. É por isso que Paulo, quando ele fala aos irmãos de Éfeso, ele faz a seguinte recomendação para eles no capítulo 4, quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso é, sem proveito, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quer dizer, quando você vai falar, peça sabedoria de Deus. Até homens têm isso. A gente pensa que é uma característica apenas de das mulheres que falam sem pensar, mas tem muito homem que fala sem pensar também. Quando está chateado, abre a boca, diz o que quer, muitas vezes machuca, às vezes a forma que fala com a esposa machuca a esposa. E isso é algo que eu estou falando, precisando aprender mais ainda. Eu espero já ter corrigido, mas era uma das reclamações da minha esposa. A forma que eu falava com ela, a forma que eu me dirigia para ela, que muitas vezes a machucava. Eu espero estar aprendendo a melhorar essa forma de tratar a minha esposa. Mas são coisas que às vezes deixam marcas duradouras no casamento, duradouras no relacionamento. E que pode chegar a um ponto de um desses lados não aguentar mais. Porque as palavras são tão ferozes, ou são tão, como dizia minha mãe, tão ferinas, né? É uma palavra que a minha mãe usava muito, quer dizer, elas ferem, que a pessoa não aguenta mais, que a pessoa não suporta mais isso. Então, meus queridos casais, peçam sabedoria de Deus quando vocês forem falar um com o outro, quando principalmente estiverem chateados um com o outro, para não enviarem setas venenosas para o coração do outro. E também, olhando para um lado positivo, aprenda a elogiar a outra pessoa, tanto em público quanto em particular. Aponte coisas boas, tanto em público quanto em particular. Há algumas expressões que são do cotidiano de pessoas comuns, que são básicas. Por favor, muito obrigado, me desculpe, me perdoe. São básicas. E eu queria finalizar aqui essa questão da comunicação dando um rápido conselho em tempos de dificuldade de entendimento. Existe uma regra em comunicação, e aqueles que já fizeram oratória comigo no seminário vão lembrar disso, que é o tríplice desafio da comunicação. Por quê? Porque a comunicação tem um emissor, uma mensagem, um destinatário. Aquele que fala, a mensagem e o ouvinte. E aí o que acontece? A comunicação passa por um desafio tríplice, porque é o desafio do comunicador, da mensagem e do ouvinte. O comunicador, ele passa a sua mensagem, uma mensagem para o ouvinte, mas ele precisa passar essa mensagem da forma correta, isso é, aquilo que você disse era o que você queria dizer, porque se o que você disse não era o que você queria dizer, automaticamente quem está lhe escutando não vai entender corretamente. Então essa é uma possibilidade. Tinha algo que você queria dizer, mas na hora que você falou, não saiu como você queria, como você pensava em dizer. As palavras que você usou não comunicavam a mensagem que você queria dizer, e automaticamente a outra parte não vai entender. E com certeza vai dar desentendimento. A segunda questão é: você falou algo e era o que você queria dizer. Você usou as palavras corretas e a mensagem saiu como você queria dizer. Mas a outra pessoa
não entendeu. Quer dizer, ainda assim, ainda que você fez a sua parte, mas outra pessoa não compreendeu. Então, também dá desentendimento. Para que haja entendimento, é preciso que você fale exatamente o que você queria dizer, o sentido que você queria dizer, e a outra pessoa entenda o sentido como você queria dizer. Aí há um entendimento na comunicação. Então, por essa razão, muitas vezes, quando um cônjuge diz alguma coisa, ao invés de você já só revidar e já cair em cima com 4 pedras e já gritando, espraguejando, talvez uma pergunta boa seria: o que é que você está querendo dizer com isso? E você dizer: eu entendi dessa forma, é isso que você quer dizer? E fale disso de uma forma respeitosa, uma forma civilizada. Porque muitas vezes, nessa discussão, você faz isso, mas você está dizendo que eu sou burra? Você está dizendo que eu sou burra? Não é. Não vai dar em nada, né, essa discussão. Ou marido, você está dizendo que eu sou louco? Você está dizendo que eu sou louco, é? Não é dessa forma, entendeu? Então procure uma forma de dizer: olha, o que você disse me faz entender isso. É isso que você está querendo dizer? Ou uma outra questão é perguntar: por que é que você está falando isso? Por que é que você está dizendo isso? Porque existe a minha forma de interpretar o que a pessoa está dizendo ou até que ela está fazendo. E aí eu já tiro todas as minhas conclusões e já estou armado para revidar. E se ele veio com uma espingarda, eu já estou pronto para revidar com uma bazuca, né? Porque eu já estou pronto para devolver, não só na medida, acima dela. E não deve ser assim. Por isso são perguntas importantes. Quando a pessoa diz uma coisa, soa no seu ouvido estranho, muito estranho, pessimamente estranho, mas espera aí, calma. Me diga uma coisa, eu entendi isso, é isso que você queria dizer? Por que você disse isso? Então, eu sei que na hora que a gente está chateado, magoado, a gente quer soltar todos os cachorros possíveis, mas nós temos o Espírito Santo. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Não cabe para a gente simplesmente deixar que a carne domine a gente todo o tempo, em todas as discussões. Talvez seja o momento de dizer: olha, eu não estou conseguindo me controlar, vamos parar por aqui, mas a gente precisa resolver isso. Do que começar a soltar flechas venenosas que no final vão matar o casamento. Eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma a se entenderem melhor. E eu gostaria de terminar com um outro provérbio que eu ouvi. Ele, se eu não me engano, é de Leandro Cortez. Diz assim: palavras são como flechas pontiagudas. Cuidado com as suas palavras desferidas a esmo. Ferem não o corpo, mas a alma. Que o Senhor nos abençoe e que pela graça e misericórdia de Deus nós possamos edificar o nosso cônjuge com as nossas palavras. Até o próximo encontro. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor.